Wesley, doutor Carlos, doutor Guilherme, doutora Fabiana, os advogados e dirigentes aqui presentes. Então, pela ordem da pauta de preferência, processo número 4 de 2024, Red Bull Bragantino versus Internacional de Porto Alegre, partida realizada no dia 29 de novembro de 24. Relator, doutor Wesley, a palavra é toda sua. Doutor Wesley. Doutor Daniel. Obrigado, doutor Daniel, senhor presidente. Processo número 4, 2024. Jogo entre Red Bull Bragantino e Internacional, pela primeira rodada, realizado no dia 29 de novembro de 2024. A outra procuradoria apresentou denúncia em desfavor da agremiação internacional, capitulando pelo artigo 206 do CBJD, por ter dado causa à agremiação ao atraso de 3 minutos para o início da partida no segundo tempo, à disposição do referido artigo. Apresenta denúncia ainda a desfavor da atleta Agnes Albo Silva, da agremiação Bragantino, com incurso no artigo 258 do CBJD, pois, conforme se verifica na súmula, aos 87 minutos de jogo, o árbitro relatou que a atleta proferiu as seguintes palavras a ele direcionadas, abre aspas, vai tomar no cu, foi falta, fecha aspas. Por esse motivo, a douta Procuradoria apresentou denúncia pelos fatos já capitulados. Esse é o relatório, senhor presidente. Excelências, com licença. Os senhores me escutam? Sim. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Wesley, pode continuar, por favor. Não, esse é o relatório, senhor presidente. Me ouviram? Não. Sim, ouvi. Obrigado, doutor Wesley. Passa a palavra para a douta Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. Perfeito, obrigado, doutora Fabiana. Obrigada. Doutor Pedro, doutor Guilherme estão presentes? Boa tarde, presidente. Presente em nome da atleta Agnes do Red Bull. Doutor Pedro Henrique, advogado do Inter. Doutor Guilherme, pode fazer sua defesa, por favor. Tem provas a produzir? Foi juntada a prova de vídeo, que daí tem o lance para poder explorar melhor a defesa daí. Perfeito. Doutor, os senhores já viram o vídeo juntado pelo advogado do Bragantino? Eu não tive acesso, senhor presidente. Eu preciso acessar aqui. Eu vou abrir pelo YouTube. Eu não consigo acessar os áudios. Ok. Os demais doutores viram os vídeos? Viram o vídeo? Senhor presidente, se o ilustre advogado tiver o tempo do ocorrido, facilita para a gente aqui na busca. Ok. Doutor Guilherme, a palavra é toda sua. Perfeito, doutor Daniel, obrigado. Cumprimento a todos em vosso nome, né, a esta turma que essa questão mais célere, né, da copinha feminina, a doutora procuradora Fabiana Lugulo, secretaria, né, em nome do João, que está ali. Bom, a gente fez questão de trazer o vídeo, né, justamente para poder desconstituir a presunção de veracidade da súmula, né? Conforme se verifica na súmula, é que a gente tem uma denúncia com base no artigo 258, né, do CBJD. A atleta foi expulsa por supostamente ter proferido as palavras vai tomar no cu, foi falta, à árbitra da partida, né? A árbitra, ela coloca isso em seu relato, em súmula, né, que as palavras foram direcionadas a ela, mas pelo vídeo juntado, inclusive o vídeo da transmissão da partida, verifica-se que não se compreende, né, o porquê da expulsão naquele momento.
um lance que a atleta do Red Bull de fato sofre uma falta, né? Se vocês puderem ver o lance, verifica-se que de fato ela sofreu uma falta, mas isso não entra em discussão nesse momento. Mas ela permanece no chão, a jogada segue, né? A juíza vira de costas para o lance, então a atleta está ali no chão, ela não direciona dedo, não aponta, não faz nenhum movimento em direção à arbitragem, ela continua ali deitada. A jogada segue por cerca de 2 segundos, algo assim, e 2, 3 segundos, enfim, e só depois que a árbitra vira e daí olhando, aí sim, olhando para a atleta do Red Bull, aí que elas têm um contato visual, é que ela aplica o cartão vermelho, né? Então, uma atitude, né, na visão do Red Bull Bragantino, uma expulsão, né, estranha, né, porque ainda que atleta tenha verbalizado qualquer situação, e a gente sabe que né, abro aspas aqui, vai tomar no cu no contexto do futebol, às vezes é quase como uma vírgula, quando não direcionado a uma outra pessoa, como foi o caso que a gente observa aqui, não há um direcionamento de qualquer palavra ou xingamento, não há, né? A atleta está no chão, ela está se levantando, e quando ela de fato se levanta, aí sim que a árbitra vira. E normalmente, quando a gente vê caso de expulsão por conta de reclamação, quando há esse momento, normalmente a atleta esbraveja, aí sim que ela aumenta o tom, aí sim que ela reclama ainda mais. Não, ela só baixou a cabeça, saiu do campo, porque aquela situação era tão assim esquisita, estranha e que não faz nenhum sentido, e por isso que a defesa fez questão de juntar o vídeo do lance para que todos pudessem ver o que de fato ocorreu. Então, até o comentarista da partida fala, olha, não dá para entender porque a atleta ali aparentemente não fala nada, ela só é expulsa, teve uma disputa de bola, mas não sabe se teve algum puxão, algum pontapé ali que a gente não viu, enfim. Fato é que a expulsão foi excessivamente gravosa e não merece qualquer reprimenda por parte disciplinar, né, por parte da Justiça Desportiva, porque a expulsão num campeonato tão sério que até demanda, né, um atendimento especial da Justiça Desportiva, né, para que tenha sua efetiva prestação, não merece qualquer sanção a atleta Agnes. Então a defesa vem pedir a absolvição do atleta, né, nos termos da defesa, e caso não seja este o entendimento, que seja aplicada a pena mínima convertida em advertência, considerando que a atleta é primária e considerando que a atleta é amadora, conforme pode se verificar na súmula da partida, ali na letrinha A ao lado do nome dela, então com as benesses do artigo 182. É a manifestação da defesa, presidente, muito obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. Doutor Pedro, do Internacional, nos ouve? Escuto sim, excelências. Me escutam? Se escutamos, o senhor tem provas a produzir? Não tenho, excelência. Então, fica à vontade de fazer sua citação, doutor. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, senhor presidente, procuradoria e demais membros dessa comissão. Como a denúncia aplicada ao Internacional não se trata de um processo de alta complexidade, eu prometo ser breve na minha sustentação para não tomar muito tempo de vossas excelências. Bom, o Esporte Clube Internacional requer seja aplicado ao caso princípio da insignificância, uma vez que o alegado atraso não ocasionou nenhum prejuízo à partida e não se verifica nenhum transtorno ao evento. E também destacar que o Internacional não possui antecedentes, se trata do primeiro atraso do Internacional na competição. Então, por isso, excelências, postula-se pela absolvição do Internacional com relação à imputação ao artigo 206 do CBJD. Caso não seja esse o entendimento de vossas excelências, requer-se que eventual multa aplicada observe o princípio da razoabilidade. É isso a defesa do Internacional. Agradeço pela atenção. Obrigado, doutor Pedro Henrique. Doutor Wesley, a palavra é sua. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo ao ilustre advogado Pedro Henrique e também ao ilustre advogado Dr. Guilherme pelas defesas apresentadas. Vou começar na ordem da denúncia. Na ordem da denúncia, pela agremiação do Internacional, com multa em curso no artigo 206, nós temos o entendimento na primeira comissão até o fomento da totalidade do futebol feminino, né? Só que nesse caso, infelizmente, a gente não tem como fazer uma multa de advertência. Eu vou condenar a equipe pelos 3 minutos, que não tem nada que pudesse infirmar, né, o relato da súmula.
E pelos 3 minutos eu vou dar uma multa de R$300 à agremiação do Internacional. Em relação agora à atleta Agnes Albo Silva, parabenizando mais uma vez a defesa do Dr. Guilherme, eu entendo que realmente as palavras proferidas, relatadas na súmula, não são de grande gravidade, porque são palavras usualmente utilizadas no futebol. No entanto, chamou atenção no vídeo a ausência de reação dela da expulsão. Pelo que eu vou optar pela condenação, mas pela pena mínima, convertendo em advertência. Um voto, senhor presidente. Presidente? Perdão, eu estava no mudo. Obrigado, doutor Wesley. Doutor Carlos, seu voto. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a secretaria, na pessoa da doutora Paula, senhor João, a nobre procuradoria, cumprimento aqui também, doutora Luciana, os nobres defensores e os nobres pares. Excelência, com relação à equipe do Internacional, eu vou corroborar com a condenação da equipe, vou divergir apenas no valor, tá? Eu entendo que a aplicação da tabela deve ser seguida e nós temos um valor mínimo de R$150 por minuto, então eu aplico a penalidade pecuniária de R$450. Com relação ao atleta do Red Bull, também parabenizo a defesa e faço o mesmo entendimento do nobre relator, Vossa Excelência, porque temos casos que iremos julgar aqui, ou já casos pretéritos, semelhantes que foi advertido com cartão amarelo. Então, eu entendo que foi um exagero essa expulsão direta, mas não dá para desfazer a súmula e retirar o cartão. Então, vou aplicar a pena de uma partida, convertendo-a em advertência com base no artigo também 182 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Como voto, senhor? Obrigado, doutor Carlos. Doutor Evandra, seu voto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres defensores. Boa tarde, doutor Procuradoria, nobres auditores. Eu acompanho o relator na íntegra, presidente. Como voto. Obrigado, doutor Evandra. Doutor Guilherme. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos presentes aqui na sessão. Presidente, eu vou acompanhar o relator com relação à condenação, necessidade de condenação da agremiação do Internacional. Contudo, eu vou divergir, corroborando com o voto divergente do doutor Carlos com relação à aplicação da multa do valor de acordo com a tabela que utilizamos aqui no tribunal. E com relação à atleta, corroboro também com o entendimento da condenação convertida em plena de advertência. Obrigado, doutor Guilherme. Então, resta para eu votar, voto com o relator enquanto atleta Agnes Albo Silva e voto com a divergência em relação à equipe do Internacional. Então, proclamo o resultado. Por unanimidade, a atleta Agnes Albo Silva fica condenada, porém, sua pena convertida em advertência, e por 3-2, ou seja, por maioria, a agremiação internacional, Esporte Clube Internacional do Rio Grande do Sul, condenada, no artigo 206, a uma multa pecuniária de R$450. Doutor Pedro e doutor Guilherme, muito obrigado. Uma boa tarde aos senhores. Excelente, boa tarde. Boa tarde. Presidente, muito obrigado. Uma excelente sessão a todos. Grande abraço. Obrigado. Presidente, agora A Eri tinha pedido preferência para o processo 3 e Sim. O doutor Jorge está com prêmio no processo 624. No processo 6, é a terceira preferência. Se eu ouvir bem, é isso. Então, segunda preferência, processo número 3 de 2024, na partida Flamengo contra Minas Brasília, jogo no dia 29 de novembro de 2024. O denunciado é a agremiação do Minas Brasília, no artigo 206 CBJD, relator, doutor Guilherme Massola, que tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Se trata de denúncia ofertada pela doutora Procuradoria em razão do atraso de 2 minutos para o reinício da partida no segundo tempo, que foi causada pela equipe Minas Brasil. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Guilherme. Doutora Fabiana. Presidente, o caso aqui de atraso na partida, no qual a gente leva em conta a presunção de veracidade da súmula, constou expressamente aqui na súmula o atraso da equipe visitante, razão pela qual a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. Obrigado, doutora Fabiana. É a senhora Nayene que está pelo Minas, que é a dirigente, João? Isso. Ela está presente? Nayeri, perdão, Sim. senhora Nayeri. Por favor, a senhora tem provas a produzir? Não, presidente. Por favor, a palavra é sua. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Meu nome é Naira Albuquerque, eu sou presidente do Minas Brasília, futebol feminino. Primeiramente, eu queria parabenizá-los pelo imediatismo, né, de todos os processos. Nós somos um time de Brasília. Lá em Brasília, nós não são tratados nessas competições de base com tão agilidade. Fiquei, inclusive, impressionado, parabenizo todos vocês. Confesso que eu tive só acesso mesmo ao processo e seria julgado nesse momento. Tanto é que eu estou aqui no quarto de hotel, entrei agora, peço desculpa. Não consegui, em tempo hábil, encaminhar para o nosso jurídico para que eles pudessem produzir as provas. Mas, como nós somos um clube que estamos jogando aqui a Copinha pela segunda vez a edição, nós não conhecemos o estádio. Tanto é que somos um clube, né, sem fins lucrativos, uma associação, somos um projeto social. Por isso eu queria que vocês considerassem e convertessem, né, a multa por advertência, por esse fator. E também só justificar que no estádio onde nós estamos jogando, que é o nosso mando de campo, para a gente retornar para o campo, tem uma escada muito grande, né? E como a gente não conhece o estádio, na nossa entrada do jogo, que no caso se inicia no primeiro tempo, nós tivemos o acesso na entrada, né, que você consegue dar a volta por 20 segundos, você tem acesso ao campo, só que posteriormente nós descobrimos que tem como subir por dentro do vestiário e você já sai dentro do campo. E assim, imediatamente, quando o árbitro foi lá, na verdade a árbitra, né, foi lá e alertou em relação que já estava no nosso tempo, imediatamente nós subimos, só que nós tivemos esse percurso da escada. Então, eu acho que nós perdemos 1 minuto, mais ou menos, tanto é que na própria súmula fala que o atraso foi de 2 minutos. Mas acho que foi esse tempo que nós subimos a escada e adentrar dentro do campo. É só por desconhecimento mesmo do estádio, da estrutura do vestiário, que nós atrasamos esse tempo, mas já ressalto também que não algo que o Minas Brasília tem costume de fazer. Então, sim, eu uso o argumento desse atraso, que foi um atraso mínimo, né? Que não gera prejuízo nenhum para a partida. E também, né, eu destaco o uso da razoabilidade e da proporcionalidade das penalidades previstas no Código Brasileiro de Justiça, né? Então, assim, como nós somos um clube sem fins lucrativos, uma associação, nós qualquer valor que for proferido para que nós possamos pagar, com certeza, consideravelmente, faz falta para o nosso projeto. E eu queria verificar se teria como reverter essa multa, por ser, né, uma infração de menor gravidade, só 2 minutos, seria como converter para uma advertência para o clube. E muito obrigada. Obrigado, doutora Nayeri. Doutor Guilherme, a palavra é sua. Obrigado, presidente. Quero felicitar a defesa apresentada pela presidente do clube. Porém, o artigo 206 é claro que, né, ocasionando ali o atraso, a entidade ela deve ser penalizada com valor mínimo de R$100 por minuto. Aqui no tribunal temos como base uma tabela referência e que consta o valor mínimo de R$150 para esse tipo de campeonato. Então, eu entendo pela condenação da agremiação em R$300, considerando os 2 minutos de atraso. Obrigado, doutor Guilherme. Doutor Carlos. Obrigado, senhor presidente, e parabenizando o nobre relator pelo voto, eu acompanho na íntegra. Obrigado, doutor Carlos. Doutora Evandra. Obrigada, presidente. Eu acompanho o relator na íntegra. Obrigado, doutora Evandra. Doutor Wesley.
Obrigado, senhor presidente, parabenizando o relator e também a defesa. Só ressaltando que não há possibilidade de a gente converter, no caso do artigo 206, em advertência, pelo que eu vou acompanhar na íntegra também. Obrigado, doutor Wesley. Também voto com o relator. Então, proclamo o resultado por unanimidade na condenação do Minas Brasília, no artigo 206 do CBJD, a uma multa pecuniária de R$300. Doutora Naeri, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde. João, se entendi bem, agora é o processo 6, é o terceiro da pauta, né? Isso, e também o doutor Felipe entrou aqui na sessão para fazer a defesa do processo 1. Tá? Ah, ok, que tinha defesa escrita também, perfeito, então tá bom. Então vamos para o terceiro processo da pauta, na preferência, processo número 6, 2024, Ferroviária de São Paulo contra o Grêmio de Porto Alegre, na segunda rodada, realizada no dia 1º de dezembro de 2024. A denunciada é a atleta Ana Vitória Silva Santos, do Grêmio, no artigo 250 CBJD. A relatora é a auditora doutora Evandra Boteon. A sua palavra é sua, doutora Evandra. Boa tarde, presidente. Processo 06 de 2024, agremiação, denunciada agremiação o Grêmio, a denunciada Ana Vitória Silva Santos atleta. Conforme relato da Procuradoria, a atleta Ana Vitória Silva Santos está em curso no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Conforme a súmula verificada, a atleta Ana Vitória Silva Santos, foi expulsa por calçar a perna direita de sua adversária, número 6, senhora Ana Júlia Prado, de maneira temerária na disputa de bola. Informa ainda que a mesma já havia recebido cartão amarelo anteriormente por calçar sua adversária de maneira temerariamente na disputa de bola. Possui súmula e não possui defesa escrita. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Evandra. Doutora Fabiana, tem a palavra. Obrigada, presidente. A Procuradoria vai reiterar os termos aqui da denúncia, pedindo pela condenação no artigo 250. Obrigado, doutora Evandra, doutora Fabiana, perdão. Só uma dúvida antes de passar para a doutora Evandra. A expulsão foi direta ou foi no segundo cartão amarelo? Só um instante, presidente. Eu acredito que tenha sido no segundo. Foi no segundo. Segundo amarelo, senhor presidente. No segundo Perfeito. amarelo. Perfeito. A palavra é sua, doutora Evandra. Senhor presidente, só pela ordem, o Grêmio está presente aqui para apresentar a sua defesa. Desculpa, doutor Jorge, perdão. Não, tranquilo. Desculpa, eu que foi falha minha. É a celeridade do ato. Perdão, doutor Jorge, eu não tinha reparado. Mil perdões. A palavra é toda sua, doutor Jorge. Senhor presidente, senhores auditores, vou ser bastante breve em relação à nossa atleta. Tá? Até para não nos alongarmos muito aqui sem necessidade. Como se viu aí bem alertado pelo senhor presidente, se tratou aqui de um segundo cartão amarelo. E como visto, assim, é uma atleta que não registra qualquer antecedente, não só aí, evidentemente, mas aqui no nosso estado ela não registra antecedentes. Foi um ato, uma jogada normal, uma falta normal de jogo, que poderia ou não ser punida com cartão amarelo. O árbitro entendeu por puni-la com o cartão amarelo, inclusive as duas vezes, né? Não sendo o caso aqui de uma maior condenação. Vejam os senhores que não há qualquer relato que a atleta que foi atingida se lesionou, que precisou de atendimento médico, teve qualquer gravidade a mais na falta. Assim como também não há relato que a atleta do Grêmio tenha, após a expulsão, se recusado a sair de campo, ou qualquer coisa que pudesse vir a agravar. Então, é uma situação bastante singela, uma situação de jogo. Ela já foi alijada do jogo no dia, já ficou de fora da partida seguinte pela aplicação da automática,
em razão pela qual o Grêmio não vê motivos para que vossas senhorias tragam uma nódoa aí na carreira do atleta, condenando-a a alguma penalidade. Então, o Grêmio vem, em relação ao seu atleta, pedir sim a absolvição, e se não for esse o entendimento de vossas senhorias, que apliquem o permissivo do parágrafo 2º do artigo 250 e convertam a penalidade em advertência. Era isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Jorge. Desculpa por ter esquecido, quase ter esquecido do senhor. Doutor Evandro, a palavra é toda sua. Obrigada, presidente. Obrigada, nobre defensor. Deixa eu só compreender uma coisa. Ela já cumpriu a automática, já? Ela vai cumprir na próxima rodada. Ela vai cumprir na próxima rodada. Ok. Bom, como não temos prova de vídeo, e agradeço o nobre defensor, eu vou punir a atleta no artigo 250 com a penalidade de uma partida. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Evandra. Doutor Carlos. Senhor presidente, eu aproveito para parabenizar a defesa, sucinta, mas precisa, cirúrgica no que pediu. Eu vou acompanhar apenas a condenação, mas vou divergir porque é um entendimento que nós temos tomado de 2 cartões amarelos em converter em advertência. Então, eu ratifico a punição, porém, uma partida convertida em advertência. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos. Doutor Guilherme. Senhor presidente, também irei acompanhar o voto divergente, né, considerando toda a situação fática aí, entendo que a pena convertida em advertência já é o suficiente. Obrigado, doutor Guilherme. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Vou parabenizar a defesa também, foi bem sucinta. Ponto do nosso entendimento, sim. Jogado de segundo cartão amarelo. Caso de conversão e advertência, pelo que eu acompanho o voto divergente, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Parabéns pela defesa do doutor Jorge. Voto com a divergência no sentido de a condenação em uma partida convertida em advertência. Proclamo o resultado. A atleta Ana Vitória Silva Santos foi condenada por maioria a uma suspensão de uma partida convertida em advertência. Doutor Jorge, muito obrigado. Obrigado, bom trabalho a vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado. Chamo o próximo processo da pauta, senhoras e senhores, que é o processo número 1 de 2024, jogo Ferroviária e Vitória da Bahia, realizado no dia 28 de novembro de 2024. O denunciado é a Ferroviária, no artigo 191, inciso 3 do CBJD, combinado com o artigo 32 do REC. O relator é o doutor Wesley Dornas de Andrade, que tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Como dito, processo número 1 de 2024, jogo entre Ferroviária e Vitória da Bahia, pela primeira rodada realizada no dia 28/11. A douta Procuradoria apresentou denúncia em desfavor da agremiação ferroviária por infração ao artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, acumulado com o artigo 32 do Regulamento Específico da Competição. Pois, como relatado no campo de ocorrências da súmula, a equipe da Ferroviária se apresentou com 2 minutos de atraso para o início da partida do primeiro tempo, violando a disposição do artigo 32 do REC. Por esse motivo, essa violação resultaria em infração ao artigo 913 do CBJD, pelo que foi apresentada a denúncia nesses termos. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Doutora Fabiana. Obrigada, presidente. Nesse caso, considerando a defesa que foi juntada e o vídeo, especialmente da partida, a gente consegue observar que a entrada em campo ela é feita aos 9 minutos e 57 aqui da transmissão, e o jogo se inicia aos 19 minutos e 41. Então, a Procuradoria entende que, nesse caso, assiste razão à defesa, não havendo aí o atraso de 2 minutos que constou na súmula. Então, a gente vai pedir pela absolvição, presidente. Obrigado, doutora Fabiana.
Doutor Felipe. Olá, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. A defesa, diante do pedido da douta procuradora, a defesa reitera os termos apresentados em defesa por escrito, né? Na verdade, eu não faria aqui a sustentação, então por isso que eu mandei a defesa já com o link da partida. Mas, rapidamente, o que se verifica é exatamente o que a procuradora informou, que não houve atraso, foi bem próximo ali da chegada também da equipe de arbitragem, então, por isso, requer absolvição e, alternativamente, no caso 191, possível, caso vossas excelências entendam de forma contrária, alternativamente, a aplicação da advertência, como manifesto. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Wesley tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo ao doutor Felipe pela manifestação. Acato a manifestação da douta procuradoria. Voto pela absolvição da agremiação. Bom voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Doutor Carlos. Senhor presidente, parabenizo a relatoria e o voto e acompanho na integralidade. Obrigado, doutor Carlos. Doutor Evandra. Obrigado, presidente. Eu acompanho o relator. Obrigado, doutor Evandro. Doutor Guilherme. Presidente, vou acompanhar o relator. Obrigado, doutor Guilherme. Dando meu voto, queria dar os parabéns primeiro à defesa, que convenceu a Procuradoria, no qual também merece meus parabéns por reconhecer essa questão. Então, votamos aqui todo mundo pela absolvição. Então, proclamo o resultado. A Ferroviária foi absolvida integralmente neste processo aqui corrente. Doutor Felipe, muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Um abraço a todos e bom trabalho. Obrigado. Próximo item da... Perdão. Peço desculpa pela interrupção. Como se trata de um tribunal novo para o internacional, eu gostaria de questionar as vossas excelências acerca do procedimento. Qual seria o prazo para pagamento da multa aplicada, a forma de pagamento e eventual conta bancária? O internacional gostaria de um esclarecimento nesse sentido. Ok, doutor Pedro. João, você pode depois entrar em contato com ele, explicar tudo direitinho? Paula, João? Secretaria, você pode mandar aqui para a secretaria que a gente explica, ou depois ligar aqui no telefone que a gente também conversa, mas de qualquer maneira os boletos são encaminhados pelo departamento financeiro da federação. Doutor Pedro, ficou alguma dúvida? Eu não consegui entender muito bem, o áudio falhou. Poderia repetir, por gentileza? O senhor pode entrar em contato com a secretaria, que a gente explica para o senhor, mas de qualquer forma, quem faz o envio dos boletos é o financeiro da federação. Perfeito. O que ela disse... agora ficou claro. Ficou claro. Então tá bom. Alguma dúvida, doutor Pedro? Nenhuma. Vou entrar em contato por e-mail, então, para solicitar o pagamento. Muito obrigado. Então tá bom. Muito obrigado. Obrigado. Próximo processo da pauta, processo número 2 de 2024, na partida do SAF do Botafogo contra o Grêmio. Primeira rodada, partida realizada no dia 28 de novembro de 2024. O denunciado é Johnny Gabriel Quirino, treinador de goleira do Botafogo, no artigo 258 do CBJD, relator, o auditor doutor Carlos Alberto da Silva. Doutor, a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo número 002 de 24, partida realizada no dia 28 de novembro, com início previsto às 11 horas, entre as equipes do SAF Botafogo, do Rio de Janeiro, e o Grêmio do Rio Grande do Sul, pela Copa São Paulo Feminino Júnior 2024. Figura como denunciado o senhor Johnny Gabriel Quirino, treinador de goleiras da equipe do Botafogo, por infração ao artigo 258, ao desrespeitar a equipe de arbitragem. Uma vez que consta na súmula e relatório da arbitragem, que aos 42 minutos de jogo, o senhor Johnny Gabriel Quirino, treinador de goleiras do Botafogo, foi advertido com o primeiro cartão amarelo por reclamar assintosamente contra as decisões da arbitragem. Consta ainda que aos 86 minutos de jogo, o senhor Johnny Gabriel Quirino recebeu o segundo cartão amarelo e, consequentemente, sendo expulso por
novamente reclamar contra as decisões, proferindo as seguintes palavras de forma assintosa, abre aspas, porra, não dá uma para nós, caralho, só para eles, fecha aspas. Não há apontamento de reincidência por parte do treinador de goleiras denunciado e não houve apresentação de defesa escrita por parte do Botafogo, tampouco por parte do denunciado. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos. Doutora Fabiana. Obrigada, presidente. É um clássico caso de conduta contrária à disciplina e à ética. Então, a Procuradoria vai pedir aqui a condenação com base no artigo 258. Obrigado, doutor. Perdão, estava com o microfone desligado. Obrigado, doutora Fabiana. Não há juntada defesa escrita, tampouco advogado presente, correto? Correto, presidente. Perfeito. Doutor Carlos, a palavra é sua. Senhor presidente, diante dos fatos trazidos pela súmula, do princípio da veracidade relativa da própria súmula, voto no sentido de aplicar a pena de uma partida, convertida em advertência, ao senhor Johnny Gabriel Quirino, treinador de goleiros da equipe do SAF Botafogo, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, uma vez que se trata de caso clássico de 2 cartões amarelos, de competição envolvendo atletas amadoras, e de que esse é o entendimento jurisprudencial dessa Corte. Não se discura do voto o artigo 182 do mesmo Código. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos. Doutor Evandra. Obrigada, presidente. Acompanho o relator na íntegra. Obrigado, doutor Evandra. Doutor Guilherme. Presidente, vou acompanhar o relator na íntegra também. Obrigado, doutor Guilherme. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o relator Carlos e acompanho na íntegra. Obrigado, doutor Wesley. Também acompanho o relator. Proclamo o resultado. Por unanimidade, o treinador de goleira do Botafogo, Johnny Gabriel Quirino, foi condenado no artigo 250 do CBJD a uma suspensão de uma partida convertida em advertência. Agora, o último processo da pauta, processo número 5 de 2024, numa partida Sport Recife contra Fluminense, rodada número 2, jogo realizado dia 1º de dezembro de 24. A denunciada pela Procuradoria é a atleta do Sport, Maiara Cristina da Silva, no artigo 254A do CBJD. O relator, novamente, é o doutor Carlos Alberto da Silva, que tem a palavra. Obrigado mais uma vez, presidente. Fazer a relatoria desse processo, já também, na sequência, me despeço dos meus pares, meus colegas aqui, e aguardando uma próxima oportunidade, um próximo julgamento. Processo número 005/2024, partida realizada em 1º de dezembro, com início previsto às 11 horas, entre as equipes do Sport Recife, de Pernambuco, e o Fluminense, do Rio de Janeiro, pela Copa São Paulo Feminino Júnior 2024. Figura como denunciada a atleta Maiara Cristina da Silva, do Sport Recife, por infração ao artigo 254A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por desferir uma joelhada no rosto de sua adversária com a partida paralisada. Uma vez que consta na súmula e relatório da arbitragem que a atleta Maiara Cristina da Silva, da equipe do Sport Recife, aos 61 minutos de jogo, com a partida paralisada, ter sido expulsa com um cartão vermelho direto, por desferir e atingir com uma joelhada o rosto de sua adversária de número 5, Júlia Ferreira Silva. A atleta atingida necessitou de atendimento médico e necessitou ser substituída. Não há apontamentos de reincidência por parte da atleta Maiara Cristina da Silva, da equipe do Sport Recife. Não houve apresentação de defesa escrita por parte do Sport Recife, tampouco por parte da denunciada. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos. Doutora Fabiana. Obrigada, presidente. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia, pedindo pela condenação. Obrigado, doutora Fabiana. Como não há defesa escrita nem advogado presente aqui, doutor Carlos, a palavra é sua. Obrigado, senhor presidente. Diante dos fatos trazidos pela súmula, do princípio da veracidade dessa súmula, e da ausência de defesa ou de fatos, de imagem, de vídeo, de falas, de textos
que se mostrassem controversos aquilo apontado na súmula, fica evidente a violência ilegal, desnecessária e desproporcional perpetrada pela denunciada, inclusive tirando da partida a atleta adversária. Completam o arcabouço probatório que formou a convicção deste auditor. Por esse motivo, voto no sentido de aplicar a pena de suspensão por 6 partidas por infração ao artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, reduzindo-a pela metade, com fulcro no artigo 182, também do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, resultando numa suspensão de 3 partidas. Há que se observar, senhor presidente, o contido no parágrafo 4º do artigo 254-A, abre aspas, na hipótese de o agredido permanecer impossibilitado de praticar a modalidade em consequência da agressão, o agressor poderá continuar suspenso até que o agredido esteja apto a retornar ao treinamento, respeitado o prazo máximo de 180 dias. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos. Doutor Evandro. Obrigada ao ilustre auditor pela explanação do voto. Eu acompanho o relator na íntegra, presidente. Obrigado, doutor Evandra. Doutor Guilherme. Presidente, eu vou acompanhar o relator também. Obrigado, doutor Guilherme. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Eu vou acompanhar, parabenizar mais uma vez o relator, acompanhar integralmente, excetuado o parágrafo 4º por ausência de elemento. Então, é como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Eu uso divergir do relator, acompanhando a divergência no sentido de uma suspensão de 6 partidas diminuída para 3, no artigo 82, sem a aplicação do parágrafo 4º por falta de elementos. Proclamo o resultado. Por maioria, esta comissão condena a atleta Maiara Cristina da Silva, do Sport Recife, no artigo 254A do CPJ-D, combinado com o artigo 82, uma suspensão de 6 partidas, diminuindo com 82 para 3 partidas. E a aplicação do parágrafo 4º do artigo citado pela Procuradoria, no qual a suspensão será até quando a atleta atingida se recuperar para treinamentos com limite de 180 dias. Este é o resultado. Senhor presidente. Sim. Só para fim de esclarecimento, eu não incluí na minha condenação o parágrafo 4º. Eu só deixei como ressalva, eu até disse, que não devemos nos esquecer, né, caso haja esse afastamento, da própria federação acompanhará esse afastamento, então aí sim a gente deve observar o parágrafo 4º. Mas não faz parte do meu voto, apenas uma lembrança. Então, só um minuto. Eu confesso que eu tinha entendido te aplicar, tanto é que o doutor Wesley... Não, é só para fins de, olha, não podemos nos esquecer do parágrafo 4º, porque a atleta, nós não sabemos, ela foi retirada dos jogos pela equipe médica e não retornou à partida. Então, é só para não esquecer que, se chegar ao nosso conhecimento desse tipo de coisa, talvez a Procuradoria peça aí uma nova condenação para a atleta. Entendeu? Perfeito. Não, agora ficou claro. Doutor Guilherme e doutor Evandra, os senhores entenderam, acompanham o relator da forma que ele agora acabou de explicitar? Obrigado, presidente. Eu acompanho o relator. Guilherme, doutor Guilherme? Sim, não tenho. Acompanho também. Não, então perfeito. Então ficou por unanimidade a aplicação do 254A, combinado com o artigo 82, ou seja, a votação foi uma suspensão de 6 partidas, porém com 82 fica uma suspensão de 3 partidas. Esse é o resultado. Agora sim, proclamado, e aproveito para encerrar a sessão e agradecer a todos aqui presentes, doutora Fabiana, doutor Guilherme, doutor Wesley, doutor Evandro, doutor Carlos, e também o João e a Paula. Muito obrigado, aguardamos uma próxima. Obrigada a todos. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, Tchau, João. até a próxima. Obrigada, Paulo. Obrigado, Johnny. Paula, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau.